Uma outra opção que você também tem aqui em Tools, em Options, é o tamanho do grid. O grid 8x8, ele faz com que você às vezes perca muito espaço. Porque quando você tem um formulário, por exemplo, aqui um Unity, o que acontece? Ele pode andar apenas nesses, tá vendo esses pontinhos marcadores aqui? Eles, você pode não notar, mas eles estão de 8 em 8 pixels, então ele só anda de 8 em 8 pixels, né? E às vezes você não consegue alinhar direito, porque 8 às vezes pode ser muito. Então um número menor talvez seja melhor para os seus projetos. Então, normalmente eu faço um ajuste aqui deixando de 4 em 4. 4 na vertical, 4 na horizontal. Quando você faz isso, agora elas ficam mais aproximadas uma da outra e você pode fazer ajustes de posições mais finas, né? E isso é muito útil. Também um outro ajuste que a gente tem é o seguinte. Tá vendo os botões? Se eu colocar um botão aqui, como é que ele vai se chamar? Se já tem o botão 1, né, deixa eu colocar aqui um nome. Um recurso muito interessante para você é você tocar numa propriedade que se repete muito. Aí você toca com esse botãozinho direito e coloca em uns favoritos, né? E dá uma add aqui, ó. Aí em favoritos, agora você tem a propriedade nome. Então você tem botão, aí você tem esse botãozinho aqui. Se você colocar um outro botão, ele vai se chamar botão 3, botão 4 e assim por diante, ó. Tá vendo? E às vezes você tem uma série de botões, né, incrivelmente não criativos. Botão 1, botão 2, botão 3. Se quiser acabar com tudo isso, o que você faz? Um recurso bastante interessante é você ir aqui em Tools, Options, e aqui em Form Editor, você marca essa opção Ask Name on Create. Quando você faz isso, olha só, né? E marca essa opção aqui, também ela é muito boa, porque você vai ver só porque que ela é boa. Você dá um OK. Quando você colocar um componente qualquer, por exemplo, um botão, ele vai perguntar qual é o nome do botão. Aí você vai ter que colocar btn, sei lá, sair. Champion, sair. Tá certo? Ó. E aqui, tá, já fica o nome, tá vendo? E aí esses botõezinhos, né, eles ficam muito interessantes, porque você já coloca o componente, né, e esse componente já seta o nome. Tá certo? Tá? Lembre-se sempre, quando você fizer esse tipo de ajuste, lembra no desktops aqui, ó, a ferramenta desktop, salvar ela, né? Tá? Salva ela. Porque não, se você trocar de formulário, trocar de desktop, você pode perdê-lo. Muito bem. Esse é um ajuste bastante interessante. Agora eu falei uma coisa que é bastante interessante, que é você também marcar em Options aquele Ask on Name, né? Essa opção de Switch Object Inspector Favorite Tab. Isso significa, quando você coloca um componente, imediatamente, ao colocar aqui, essa janela de propriedade aqui fica em foco. E normalmente ele fica em azulzinho a propriedade name, né? Ela fica focada. Se você marcar essa opção aqui, o que, que vai acontecer? Ao colocar um componente, por exemplo, um memo aqui, ó, em vez de ele, ó, vou deixar aqui memo explica, tá? Dá um nome para ele. Ao fazer isso aqui, ele vai mudar a guia para as favoritas, tá vendo? Né? Aí você normalmente coloca um componente e aí você vai ter que procurar algumas coisinhas aqui que você... sempre eu tenho que ficar ajustando. Aí você vem para cá, aí você vai na propriedade lines e altera. Então você faz isso aí. Você pega lines, joga lá como favoritas, né? E olha só que interessante. Aí quando você jogar um componente, você joga o componente, memo explica, né? E ele já vai jogar isso aqui na guia de favoritas. Ó. Aí você já tem aqui a propriedade lines, aí você coloca o texto que você quiser, né? Entendeu? Então, quando você tem uma ideia já com essas linhas de favoritos, que você mais usa, né? É ótimo porque você já coloca o componente e em seguida você já tem as propriedades mais comuns, mais corriqueiras à sua mão. Tá? Aqui eu estou com um pequeno bug, todo componente que eu estou colocando ele está
com uma altura mínima esquisita, tá bom? Tá, mas deu para você entender. Esse é um recurso bastante interessante, mas ainda não acabou.